As profecias, ao serem reveladas, tinham um propósito. O propósito era que nós aprendêssemos as lições para não precisar passar pelos sofrimentos. Para não precisar passar. Então diz Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, no capítulo chamado Cristianismo, no finalzinho do capítulo chamado Apocalipse de João. Ele fala assim: todos os fatos principais posteriores à vida de João estão ali previstos. As revoluções sociais, o mercantilismo, a adulteração do cristianismo, está tudo lá. Está tudo predito lá, em forma de símbolo. Para quê? Para alertar os homens, para que alertassem os homens dos riscos que os esperavam se eles mantivessem no caminho que eles estavam seguindo. O certo é que nós mantivemos no caminho. E faltam algumas coisinhas ainda do Apocalipse. A pergunta é: vai acontecer ou não vai acontecer? Depende de mim, depende de você. Vai depender de nós. Qual a intensidade desse momento grave do mundo de expiação agora? Da fase de transição? Qual vai ser a intensidade? Vai depender dos habitantes da Terra. Se nós nos comprometermos verdadeiramente com a reforma moral, muita coisa pode ser abreviada, pode ser minimizada. Se nós permanecermos distraídos na carne, como mariposas girando em torno de misticismos e fantasias, sem resolver os problemas fundamentais do nosso espírito, pode ser que nós vivamos momentos muito dolorosos. O certo é que uma transição enorme, um final de um ciclo, se esboça no horizonte. E nós temos que aprender essa primeira lei aqui, das profecias. As profecias são reveladas para servirem de lição para todos nós. Né? Particularmente, eu acredito que está havendo um esforço para a mudança. Tem muita coisa ainda complicada do ponto de vista global, né? Aqui na América Latina, temos alguns países ainda numa situação complicada, não vou citar nome. Temos o problema lá do Irã, temos ainda um problema seríssimo na região de Israel. Tem alguns pontos ainda muito complicados, com pequenas possibilidades de mudança, que talvez não tenham jeito. Mas em muitas outras regiões, nós temos sentido um esforço de espiritualização e de mudança, de aprimoramento, o que pode amenizar em muito o que está previsto para acontecer. Né? O que está previsto para acontecer. O certo é que nessa entrevista que o Chico dá em 1954 para a revista da LBV, e também no A Caminho da Luz, o Emmanuel é muito claro. Por exemplo, nós temos coisas, gente, que são graves. A Europa tem um karma coletivo muito pesado. De guerras, de massacres religiosos, de perseguição e de exploração dos outros. A colonização da África gerou um karma enorme para a Europa.
A colonização da América gerou um karma gigantesco para Portugal e para a Espanha. O Brasil tem um karma coletivo enorme que se chama Guerra do Paraguai. Que se chama Guerra do Paraguai. Que, de certa forma, nós temos resgatado um pouco com o trabalho que o Brasil tem feito de liderança aqui na América, essa usina, e com a ajuda que faz. Eu acho que no amor está resgatando muita coisa, mas que tem um ossinho ali na nossa garganta, tem. Nós adquirimos um karma coletivo na Guerra do Paraguai, que nós destruímos aquele país. Os Estados Unidos têm um karma coletivo pesado. Guerra do Vietnã, Iraque, Afeganistão. Esses débitos perante a lei divina podem ser sanados pelo trabalho, pelo amor. Não pode? Pode. De certa forma, a Europa está resgatando. Você vai lá na Europa, o que mais tem é imigrante. Eles estão resgatando, recebendo todo mundo que eles exploraram. Está morando lá. Não é assim? Os Estados Unidos criam uma confusão com o Oriente. O que mais tem é oriental nos Estados Unidos. Oriental e latino. Então, de certa forma, eles estão resgatando. Pelo trabalho. Mas há problemas coletivos aí graves. Graves. E a Terra não vai entrar num mundo pleno de regeneração se não quitar esse karma. Isso é da lei divina. E nós precisamos encarar esses fatos com muita naturalidade. Muita naturalidade. Muita naturalidade. Então, vamos serenar o nosso coração quando ligar o jornal e falar lá, crise no euro. Está só começando. Irã testa escudo, não sei o quê. Está começando. Está começando. E nós temos que ter uma posição muito clara com relação a isso. Muito clara com relação a isso. Uma posição de conciliação, uma posição de tentar harmonizar, de tentar levar a paz, em qualquer lugar que seja. Não estimular esse tipo de coisa, de guerra, de animosidade, né? Porque já está um barril de pólvora. Você vai lá e ainda joga um palito de fósforo. Nós temos que evitar esse tipo de coisa. Mas tem esses problemas todos que estão aí narrados e que tem a ver com o Apocalipse. Tem a ver com o Apocalipse. Bom, vou passar um videozinho para a gente olhar e eu vou dar um intervalo para a gente tomar um café, porque